No último vídeo, nós vimos que o caráter moral, é formado pelos nossos pensamentos mais os nossos sentimentos. Agora nós vamos falar um outro aspecto sobre a formação do caráter, algo muito importante e muito prático e que não é opcional, tá? Então, psicólogos falam sobre o assunto e outros coaches falam sobre o assunto e pastores também falam sobre o assunto, os padres, etc. Então, um grande número de pessoas, líderes, falam sobre esse assunto e, para começar, ele é bíblico, né? É daí que começa tudo. E começa na mente de Deus, ok? Nós vamos falar, o nosso caráter é formado pelos nossos hábitos, ok? Nossos hábitos. Eu já quero falar logo de cara, Deus não é responsável pelos nossos hábitos. Ele não é responsável. Muitos acham assim, viveram uma vida afastados de Deus e um dia se converteram, começaram a andar nos caminhos de Cristo e agora o problema é dele, né? Pega um texto de Pedro, por exemplo, e fala assim: julgai sobre ele as vossas ansiedades, né, os seus cuidados, as vossas inquietações. Isso é um outro assunto. Quando nós, aqui na Terra, desenvolvemos nossos hábitos no dia a dia, então eles formam o nosso caráter. O caráter, nesse caso, nós podemos traduzir assim: é um conjunto de hábitos, tá? Eu não estou aqui desmentindo o vídeo de ontem, não. Estou falando algo para acrescentar ao que eu falei. Ontem nós vimos a importância dos pensamentos mais os sentimentos. Eles formam o caráter moral. E agora estamos falando de algo bem prático, que são os nossos hábitos. Ok? Então, um hábito, para você desenvolver um hábito, é necessário um processo de repetição, mas tem que ser uma coisa inteligente, programada, e não algo insano, não algo baseado no legalismo, ok? Isso é importante, e nem algo baseado no fanatismo. Para muitos, o esforço humano sempre é chamado de legalismo, isso é mentira. Tá? Você pode ler, por exemplo, Josué 1, verso 9, Deus diz: esforça-te, né? Eu sou contigo. Então, esse é um dos, tá? Esse é um dos textos, ok? Então, os hábitos, eles têm que ser desenvolvidos pela pessoa, pela graça de Deus, pela inteligência que o Espírito Santo nos dá, mas nós temos que pôr a mão na massa, ok? Nós temos que fazer escolhas, nós temos que exercitar os ensinamentos de Deus, em todos os aspectos. Veja, quando eu falo ensinamentos de Deus, não põe na sua cabeça, os ensinamentos religiosos. Não, Deus não ensinou religião, Deus ensinou vida prática, vida santa, vida espiritual, mas vida religiosa, com rituais, não é isso que Deus está interessado, não. Deus quer ver o cristianismo sendo praticado. Tá? Então, nós vemos, por exemplo, uma coisa que eu admiro muito, né? São os grandes músicos, né? Um tocador de violino, de piano, impressiona demais, né? Aí você vê, a pessoa criou tanto o hábito ali de tocar o piano que ela toca até com o olho fechado, né? Foram tantas horas tocando aquela mesma música que ela chega a ficar com o olho fechado, assim, né? Então, não pense que a pessoa chega à excelência de alguma coisa sem exercícios, sem muito exercício. Veja, eu vou dar um exemplo bíblico aqui. Moisés foi criado como um rico, provavelmente mimado, claro, um príncipe nas cortes do Egito, e era um general, diz a história, era um arquiteto também, e aí ele ficou até os 40 anos. Olha, imagina quantos hábitos esse homem adquiriu ali dentro, né? E agora, Deus leva esse homem para o deserto, e lá ele passa mais 40 anos podendo
para poder se preparar para ser o pastor, não o general, o pastor que iria tirar Israel do Egito. Tá? Não sei se vocês fizeram uma soma, 40 anos no Egito, mais 40 no deserto, dá 80 anos. Foi com essa idade que Moisés foi tirar o povo do Egito, tá ok? Aí são mais 40 anos com o povo, dá 120, né? Então, você vê, ele teve que ficar ali, cuidando de ovelhas. Deus usou essa profissão, cuidando de ovelhas, para transformar o caráter de Moisés, tá? Não pensa assim, é só oração, né? Eu não gosto nem de usar essa expressão só oração. Eu só aqui que eu quero dizer não é só de qualidade, estou falando só de quantidade, né? Não era assim, só orar, quer dizer, só ter uma atividade, não. A oração é importantíssima e eu não gosto de associar ela com pouco poder, jamais, jamais. O que eu estou dizendo é que ele tinha uma vida ali de oração, mas Deus precisava, como ele sempre usa, coisas práticas para que a nossa vida desenvolva hábitos corretos, hábitos cristãos, hábitos saudáveis, para que a gente coloque isso tudo em prática, forme, assim vai ser formado o nosso caráter, ok? Tem uma frase de um pastor chamado de doutor, mas eu acho que ele é pastor também, Dr. Mike Murdock, né, um americano. Eu nunca me esqueço dessa frase. Ele diz: um hábito, preste bem atenção, um hábito é mais forte do que um desejo. Vou repetir. Um hábito é mais forte do que um desejo. É por isso que você vê muitas pessoas desistindo da academia, desistindo do curso de inglês, que é o meu caso, né? Já cheguei para alguns alunos, adultos, e eu não dou aula para crianças, então eles chegam e falam assim, olha, eu vou precisar dar uma parada, uma correria aqui, não sei o que. Eu falo assim, se teu filho, eles têm filho criança, né, eu aproveito, se teu filho quisesse parar de ir para a escola, você ia permitir? Aí dá risada e fala, não, ele tem que ficar lá porque ele tem que aprender. Então, mas você, como você é adulto, você é dona do próprio nariz, você acha que você tem essa opção de parar de estudar. E aí você para, simplesmente para, e não aprende, é claro, né? Eu encontro pessoas que foram meus alunos anos depois e eles não arrumaram a vida deles no inglês, continuam sem saber nada, né? Então, cuidado com essas opções que você pensa que você tem, né? A opção de desistir de algo importante não vem de Deus, me desculpe. Eu estou falando que é do diabo? Não estou falando. Ele pode até usar de alguma forma, porque se ele tornar você num preguiçoso, aí sim, é coisa dele, mas cuidado que você... Eu estou falando aqui de prosperidade, não estou falando de ficar rico, prosperidade atinge muitas outras coisas, eu estou falando de atingir suas metas. Cuidado que, se não der certo, eu desisto. Cuidado com essa frase, tá? Cuidado, é um hábito, é hábito. Todos nós temos hábitos a serem removidos da nossa vida e hábitos a serem adquiridos. Não pense que Deus vai dar esses hábitos de presente para você. Ele não dá, ok? Até os frutos do Espírito, eles vêm até nós como sementes, não vem pronto, não. Você tem que desenvolver. Você tem que desenvolver. A pessoa pensa assim, eu estou parado aqui, de repente a paz me atinge. Um dos frutos do Espírito. Pronto. Ou então a alegria, né? Que é um dos frutos do Espírito. Eu não estou falando de ficar rindo que nem um maluco. Não, isso é a alegria da terra, da carne. Não, estou falando essa alegria do Espírito, que essa positividade que vem do Espírito Santo, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser desenvolvida para se tornar um hábito. Agora eu vou falar de um psicólogo cristão, e ele estava falando assim, geralmente se leva 40 dias sem interrupção para você criar um hábito. Ele fala, por isso que aparece tantas vezes o número 40 na Bíblia, né? 40 dias de jejum, ou 40 dias fazendo alguma coisa, aquilo. E ele falou, tá? Não sou eu que estou afirmando, que psicólogos estudaram e disse que 40 dias é um prazo bem interessante
para você desenvolver um hábito, tá? Então, medite. É o que eu falei antes, tem que ser planejado. O hábito, se você leva a sério, tem que ser planejado, tá? Tem que escrever no papel como é que vai ser, o que vai acontecer, o que você vai precisar tirar da sua vida para ter esse hábito. A sua vida já está cheia. Para você ter um novo hábito, você vai ter que tirar alguma coisa dela. Está entendendo? Nós não somos um vácuo. O sujeito pode ser um mendigo na rua, ele está cheio de hábitos. Cheio. Para ele vencer, ele vai ter que tirar alguns. E às vezes eles não querem. Até o mendigo vai, não. Esse hábito eu não abro mão, né? Você vê um homem, às vezes, de 60 anos de idade, ele chega ao médico, o médico fala, olha, o senhor está com diabetes, não vai, um exemplo, tá? O senhor não vai poder comer mais pizza, não vai poder. Aí fica chorando, às vezes como uma criança, né? Comeu pizza durante 60 anos, agora ele vai ter mais uns poucos anos de vida ali, não abre mão da pizza, ele prefere morrer, ou talvez perder uma perna, um dedo, sei lá, ficar cego por causa da diabetes, mas ele não vai mudar um hábito, né? Muita gente, falando agora de igreja e doutrina, muita gente vai para uma igreja que aceite seus hábitos, mesmo sendo proibido pela palavra de Deus. Tem pessoas procurando igreja que permita beber, uma igreja que permita comer as carnes imundas, por exemplo. Aí eu quero uma igreja que eu possa comer qualquer coisa e ninguém fala nada, né? Por isso que se compara os evangélicos, por exemplo, de hoje com os evangélicos do passado, estão muito mais pesados, muito mais gordos, né? Eles falam, o apóstolo Paulo fala assim, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas eles não levam a sério, não. Para eles é só falar em dom de línguas, né? Mas comer, comem como se não houvessem amanhã, né? É um hábito, um hábito. Então, você tem que se desfazer dos hábitos, tá ok? Você vai ter que lutar. E agora eu vou encerrar falando algo muito importante, é que se você tem um hábito ruim, não espere até que ele suma da sua vida para você desenvolver um hábito bom. Vai desenvolvendo o hábito bom, mesmo que o ruim esteja na sua vida, vai insistindo até que uma hora o bom vai vencer, porque aquele que você alimentar mais, aquele que você investir mais, é isso que eu quero dizer, esse é o que vai vencer. Esse é o que vai vencer. Se você vai para a academia e come um monte de tranqueira, não desista da academia, desista das tranqueiras. Enquanto você não conseguir desistir da tranqueira, não desista da academia. O seu objetivo é desistir da tranqueira que você come. Então você vai assistir televisão, assista gente treinando, assista coisas que estimulem você querer praticar o esporte para perder peso, assista nutricionistas falando de comidas saudáveis e saborosas. Então você vai investindo nisso, Aí os seus maus hábitos vão morrendo à míngua, eles vão enfraquecer e você vai ter resultados em qualquer área que você quiser. O poder de Deus já está disponível. Agora você tem que colaborar. Eu tenho que colaborar. Só dessa forma nós vamos atingir o caráter cristão e, como diz o apóstolo Paulo, até que todos cheguemos à estatura de homens e mulheres em Cristo. Essa estatura que ele está falando é a estatura do caráter, a estatura espiritual. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não perca o próximo vídeo, vou falar algo importante, muito importante sobre o caráter, ok? Eu não vou acrescentar praticamente nada dos dois últimos vídeos, mas eu vou falar de outros assuntos importantes ligados ao assunto e você não deve perder, porque vai ser algo muito bom para você pensar nas coisas que eu vou falar. Ore pelo nosso canal, precisamos das suas orações, precisamos do seu suporte financeiro também e precisamos que você compartilhe esse vídeo para que o canal possa crescer e nós, dessa forma, trabalharemos cada vez melhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.